Olá, vamos falar de geografia e hoje falaremos sobre demografia. E demo deve ser alguma coisa com capeta. Pode ficar tranquilo, mas não tem nada a ver com capeta nessa aula. Demo é uma palavra que os gregos usavam quando se referiam à população, a povo. Portanto, demografia é o estudo, é a parte da geografia que estuda a questão das populações, que estuda os agrupamentos humanos, tá? E dentro de demografia, existem 4 conceitos que eu queria deixar bem claro para vocês aqui, tá? Vamos lá. Quais são esses conceitos? Aliás, 4 não, 3, tá? O primeiro conceito de geografia que deve ser bem lembrado é o conceito de população absoluta, tá? Mas, afinal, o que é população absoluta? População absoluta, gente, é quando você pega a quantidade total de pessoas que habitam numa determinada região. Isso aí é feito através de um processo, tá? Chamado de recenseamento. O que é o recenseamento ou censo demográfico? É a contagem da população numa determinada área. Por exemplo, você já parou para se perguntar quantas pessoas moram na sua rua? Se você conseguir responder essa pergunta, você está calculando justamente a população absoluta que mora na sua rua. É assim que funciona. Além do conceito de população absoluta, temos também outro conceito relacionado à demografia, que é o conceito de população relativa, que você não vai encontrar com esse nome nos livros, provavelmente não, mas você vai encontrar com outro nome, densidade demográfica. E o que é a densidade demográfica? Densidade demográfica é o seguinte, é quando você pega a área, certo? E você pega a população que habita aquela área. E você faz um cálculo. Quantos habitantes tem por quilômetro quadrado? Esse cálculo chama-se... desse cálculo você vai tirar a densidade demográfica. Tá? Por exemplo, não esperem que eu vá fazer conta porque eu sou professor de História e Geografia e não Matemática. Mas se tu pegas a tua rua e ela tem, vamos supor, 100, 500 metros, você vai pegar essa metragem, transformar em quilômetros, tá? E aí, quem sabe fazer isso é a galera de física, hein? Tô forinha. Pega essa rua, transforma em quilômetros, conta quantas pessoas moram nessa área e daí você faz o cálculo. Desse cálculo você tira o quê? A densidade demográfica. Deixa eu te explicar uma coisa para você que está me assistindo aí. Da população absoluta e da densidade demográfica, você vai tirar duas coisas. O que é populoso e o que é povoado. O que é populoso? Populoso é quando você tem muita gente morando num determinado espaço. Tá? Exemplo, pega a cidade de São Paulo. Não sei quantos milhões de habitantes. Conceito de populoso. Tá? Por quê? Porque mora muita gente ocupando o mesmo espaço. E o que é o conceito de povoado? Aí é diferente. Por quê? Quando você vai trabalhar o conceito de povoado, você tem que levar em conta a área daquela região. E quando você trabalha com área, você está trabalhando com qual conceito? Densidade demográfica. Vamos lembrar, se você estiver trabalhando com o conceito de populoso, você está se referindo à população absoluta. E se você estiver trabalhando com o conceito de povoado, você está trabalhando com a ideia de densidade demográfica ou população relativa. É assim que funciona, tá ok? No caso do Brasil, por exemplo, você tem grandes concentrações demográficas no Rio de Janeiro e São Paulo, que são duas metrópoles nacionais. Mas você tem vazios demográficos, áreas que não são ocupadas, que não têm ocupação humana, por exemplo, na região da Amazônia. Áreas que são ocupadas por florestas ou por rios. Tá? Então, esses dos conceitos são importantes para entender demografia. População absoluta, refere-se à quantidade de habitantes. População relativa ou densidade demográfica, refere-se à relação entre a quantidade de habitantes e o espaço que esta população ocupa. E, finalmente, outro conceito importante de demografia é o conceito de migrações. Vamos lá. Tecnicamente falando, o que é uma migração?
Migração é o deslocamento de uma população. E não interessa se esse deslocamento é sob a forma de, vamos supor, um êxodo, tá? Exemplo, muita gente hoje está saindo da Venezuela, se dirigindo ao Brasil ou se dirigindo aos países da América Central, tá? Não interessa se é esse tipo de deslocamento ou se é o deslocamento que você faz diariamente da sua casa para o trabalho. Você mora em Paulista e trabalha em Recife. Então, todo dia você está saindo de Paulista, indo para Recife, quando termina o expediente de Recife, volta para Paulista. Migração. Uma migração pendular. Por quê? Porque lembra um pêndulo. Que talvez você não saiba nem o que é isso, tá? Até porque não foi da época da gente, os relógios de pêndulo, tá? Que tinha um bastão que eles ficavam fazendo assim, para lá e para cá. Pois é, a ideia de pêndulo tem a ver com isso também. Migração pendular. Você, ora está em Paulista, de manhã, vai para Recife, passa em Recife e volta para Paulista. Então isso aí também é uma migração, tá? Por que é importante estudar essas migrações? Porque esses processos, eles podem fazer com que uma população de uma determinada área, ora aumente, ora diminua. Por exemplo, se você sai de determinada região, obviamente você vai fazer com que, do ponto de vista demográfico, aquela população lá, ela diminui. Mas em compensação, onde você vai entrar, aquela população, a tendência dela é aumentar. Tá? E isso lembra uma grande discussão contemporânea, que é a questão das grandes migrações formadas por grupos de refugiados. Tá? Que, na minha opinião, enquanto profissional da área de humanas, é um dos grandes temas do século XXI. Por quê? Em várias áreas do mundo, você tem situações onde as pessoas estão fazendo grandes deslocamentos populacionais. Vamos dar um exemplo. A região, por exemplo, do Oriente, tá? Norte da África, Oriente Médio, Síria, tá? A região do Iraque. Você tem grandes deslocamentos humanos ali. E esses deslocamentos eles estão se dirigindo para a Europa, tá? Aí a pergunta que não quer calar: o que fazer com os refugiados? O que fazer com esses imigrantes, tá? O que fazer, por exemplo, eu estou falando lá da Europa, mas vamos puxar a sardinha para lá também. O que fazer, por exemplo, com as centenas de venezuelanos que, mensalmente ou semanalmente, passam a fronteira do Brasil e vêm tentar melhores condições de vida aqui no Brasil? Então, o problema, a questão das migrações, gente, ela é uma questão extremamente polêmica, por um motivo muito simples. Se você impede esses imigrantes de entrarem, você vai gerar uma crise humanitária, porque eles vão acabar morrendo de fome. Porém, quando você deixa esse pessoal entrar, você tem que garantir para eles o quê? Condições mínimas de vida. Como, por exemplo, moradia, saúde, educação, empregabilidade, etc. E aí, minha gente, o que fazer numa situação dessas? Vários países já deram o exemplo. A Alemanha, por exemplo, eles têm um programa muito bom em relação ao acolhimento de imigrantes. Da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, por sinal sou fã dela, aquela mulher tira onda. Mas a questão é que, por melhor das boas intenções que você possa ter, e eu até acredito que alguns países tenham, vai chegar um momento em que não dá para acolher todo mundo. E quando não der, o que vai fazer? Como resolver essa questão? Tá? E, finalmente, vamos lembrar, já que estamos falando de imigração, que a maior cidade nordestina do país não fica no Nordeste, fica no Sudeste, São Paulo. Por quê? Boa parte da população que hoje vive em São Paulo, que mora em São Paulo, é de ascendência nordestina. Quer ver uma coisa? Você que está me assistindo aí, eu tenho certeza que você deve ter pelo menos um parente que mora em São Paulo. Faça o teste, pergunte à sua família. E por quê? Porque alguns anos atrás, era muito comum que os nordestinos migrassem para São Paulo, migrassem para o Rio de Janeiro, migrassem para o sul do país, tá? Em busca de melhores condições de vida. Isso, inclusive, é cantado até por Luiz Gonzaga, tá? Quando ele pega o poema
A Triste Partida, que foi um poema feito do Patativa do Assaré, né? Eu não vou cantar aqui que eu sou péssimo cantando, gente, nem vem que eu não vou cantar não. Mas que tem os versos que ela fala, meu Deus, setembro passou, outubro, novembro. Procura lá no YouTube, vai lá na tua playlist no Spotify que tu acha essas músicas. Mas enfim, então sim, gente, lembrando que música tem a ver com geografia e lembrando também que o Enem recorre a esse tipo de coisa, de pegar uma música, relacionar com o assunto para fazer uma questão. É bom se ligar nisso também. E, então, concluindo, nós, nordestinos, também já fomos, num determinado momento da nossa história, migrantes, tá? Nós também saímos do Nordeste e fomos para o Sul, fomos para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para tentar melhor curso de vida. Assim como hoje os venezuelanos estão vindo para o Brasil, ou os mexicanos estão indo para os Estados Unidos, ou como os sírios, os libaneses, os iraquianos, os armênios estão indo para a Europa também em busca de melhores condições. O que fazer com esses grupos? Como inserir na sociedade é uma grande discussão e que precisa do apoio da comunidade internacional para isso. E finalmente, para concluir essa aula, a ONU, tá? Ela tem uma agência especializada só para cuidar da questão da imigração, que é a ONUCUR, tá? Ela é especializada só para cuidar da questão dos imigrantes. Se você não sabe, aprenda. Angelina Jolie, atriz, ela é uma das responsáveis, ela é uma das emissárias ou secretárias, tem um nomezinho que agora está me fugindo no momento, mas ela é ligada à ANCUR, A-N-C-U-R, Agência Específica da ONU para a questão dos refugiados. Em breve eu vou mandar uma ficha para vocês falando sobre isso. Espero que vocês estudem, tá? Vamos também fazer alguns exercícios sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção. Permaneça em casa. Se precisar sair, use máscara, se higienize. E até a próxima aula de Geografia com o professor Zé Ricardo. Um grande abraço para todos vocês.